Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1. Paulo saúda os Tessalonicenses expressando sua gratidão por sua fé, amor e testemunho em Cristo. Ele lembra como o Evangelho foi pregado entre eles com poder e como eles se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo. A volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 1, veremos que Paulo começará saudando a igreja em Tessalônica, citando dois personagens importantes, Silvano e Timóteo. Silvano esteve com Paulo, em sua segunda viagem e juntamente com Timóteo, ajudou a fundar a igreja em Tessalônica. Paulo destaca o trabalho e a perseverança dos cristãos, que em meio à adversidade e sofrimento, mantiveram a convicção, o exemplo do apóstolo na defesa do Evangelho, influenciando outros da região, resultando num acelerado crescimento. Contexto histórico. Acredita-se que a primeira epístola dos Tessalonicenses seja a primeira das existentes, e pode ser o livro mais velho no Novo Testamento. Os ensinamentos de Paulo nessa epístola têm como principal foco a vinda de Jesus no futuro, incluindo as dificuldades que enfrentarão antes de seu retorno, a ressurreição dos cristãos e a vinda de Cristo. Ao estudarmos esse livro, aprenderemos sobre a volta de Cristo e receberemos incentivo para permanecermos fiéis ao Senhor. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de 1 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Versículo 1. Paulo, e Silvano, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usou o nome latino Silvano, 2 Coríntios 1 verso 19, para se referir ao mesmo homem que Lucas chamou pelo nome grego, Silas, Atos 15 verso 22. Silas foi escolhido por Paulo para acompanhá-lo em sua segunda viagem missionária, em lugar de Barnabé, Atos 15 verso 40. Silas participou da plantação da igreja de Tessalônica, Atos 17 verso 4, e estava com Paulo em Corinto na época em que ele escreveu esta carta. Paulo provavelmente encontrou Timóteo em Listra durante sua primeira viagem missionária, Atos 14 versos 8 ao 18. Na segunda visita, Timóteo é descrito como um discípulo que, após ter sido circuncidado, estava pronto para ajudar Paulo no trabalho missionário. Atos 16 versos 1 ao 3. Timóteo não é mencionado explicitamente como cofundador da igreja de Tessalônica, Atos 17 versos 1 ao 9, mas Paulo mandou de Atenas para ajudar a igreja recém-formada e perseguida, quando se deu conta de que não conseguiria mais voltar a Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3 versos 1 e 2. As notícias encorajadoras de Timóteo sobre a igreja de Tessalônica motivaram Paulo a escrever esta carta. 1 Tessalonicenses 3 verso 6. Nos tempos do Novo Testamento, igreja, em grego, eclésia, poderia ser uma referência genérica a qualquer ajuntamento ou assembleia, mas aqui Paulo especificou este termo. Igreja era o conjunto de pessoas que se reuniam em Tessalônica em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por vós. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Em suas cartas, Paulo costumava agradecer a Deus pelos destinatários da carta e orava por eles ou dizia que eles estavam em suas orações. A única exceção é a carta aos Gálatas, na qual Paulo fez uma forte repreensão. Trabalho de fé. Versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo elogiou os Tessalonicenses por seu trabalho de fé, seu esforço de amor e sua perseverança na esperança. Mais adiante,
Ele destacou que estas três virtudes tinham especial importância para a comunidade cristã. 1 Coríntios 13, verso 13. O trabalho e obra deles estavam evidentes no fato de que o Evangelho se espalhara não só em sua província, a Macedônia, como também na Acaia, a província vizinha, verso 7 e 8. A paciência deve ter sido especialmente necessária em meio à perseguição. Eleição de Deus. Versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Apesar de ter elogiado os Tessalonicenses por seu trabalho, Paulo os lembrou de que foi Deus quem os escolheu e que eles eram amados por ele. Eleição, em grego, eklogon, é a opção ou escolha de Deus. Mais do que palavras. Versículos 5 e 6. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo. O Evangelho é mais do que uma mensagem de palavras. Ele é a mensagem que vem com poder e no Espírito Santo. O significado básico de Evangelho, em grego, euangelion, é boas novas. Era comum Paulo especificar ainda mais dizendo que este Evangelho não era qualquer boa notícia, e sim a boa notícia que veio de Deus. Apesar da igreja de Tessalônica ter sido fundada em meio a muita aflição e perseguição, a mensagem foi recebida calorosamente com a alegria que vem do Espírito Santo. O fato de Deus estar agindo ali também era evidente, pois Paulo e Silas só tinham conseguido ficar ali pouco tempo antes de serem obrigados a sair, e mesmo assim, a igreja nasceu e floresceu. Atos 17 versos 1 ao 9. Exemplo para outros. Versículos 7 ao 9. De maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A fé dos Tessalonicenses e a mensagem do Evangelho se propagaram por toda a Macedônia e Acaia. Estas províncias romanas, Macedônia no norte e Acaia, no sul, compõem grande parte da Grécia atual. Nos tempos do Antigo Testamento, estas províncias incluíam cidades importantes, como Filipos, Atenas e Corinto. Tessalônica era a capital da Macedônia. Parece que a estratégia missionária de Paulo deu certo. Ele evangelizou as principais cidades na expectativa de que o evangelho se espalharia dali para as regiões vizinhas. O pano de fundo, predominantemente gentil de Tessalônica, fica claro na adoração dos ídolos sem vida que eles deixaram, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperar por Jesus. Versículo 10. E esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Enquanto suportavam as perseguições, os tessalonicenses também aguardavam o Filho que viria dos céus, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esta ira que há de vir não significa que Paulo e os tessalonicenses estavam sofrendo ou sofreriam perseguição por parte do mundo incrédulo, e sim que, no futuro, a ira de Deus se voltaria contra o mundo incrédulo. Os cristãos serão salvos desta ira. 1 Tessalonicenses 5 verso 9. Paulo introduziu a ressurreição de Jesus aqui e mais adiante expressou a esperança da ressurreição para os cristãos que morreram. 1 Tessalonicenses 4 verso 16. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Tessalonicenses 1.
Exemplo de fé e amor. A igreja de Tessalônica é elogiada por sua fé inabalável em Deus e pelo amor demonstrado aos irmãos. Isso nos lembra da importância de vivermos uma vida de fé genuína e de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Testemunho efetivo. O testemunho da igreja de Tessalônica se espalhou por toda parte, refletindo seu compromisso com o Evangelho e sua disposição de compartilhar a mensagem de Cristo com outros. Isso nos desafia a sermos testemunhas eficazes do Evangelho em nosso próprio contexto. Esperança na volta de Cristo. A igreja de Tessalônica aguardava a volta de Jesus Cristo com expectativa e esperança. Isso nos lembra da importância de vivermos com a perspectiva da eternidade em mente e de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Transformação pessoal. Os tessalonicenses se converteram do paganismo para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso nos ensina que o Evangelho tem o poder de transformar vidas e nos desafia a vivermos de acordo com os princípios do Reino de Deus. Serviço alegre e dedicado. A igreja de Tessalônica servia a Deus com alegria, apesar das dificuldades e perseguições enfrentadas. Isso nos incentiva a servir ao Senhor com dedicação e alegria, mesmo diante das adversidades que possamos enfrentar. Conclusão. Paulo fala sobre pontos como a obra da fé, o trabalho do amor e da paciência da esperança. Cada um destes pontos permite-nos refletir. A nossa fé precisa resultar em obras. O verdadeiro amor é trabalhoso e precisamos ter paciência para mantermos a esperança em algo que não sabemos quando acontecerá. Qualidades maravilhosas demonstradas por uma igreja formada em poucas semanas, e que devem estar presentes na vida de qualquer cristão. Com isso, precisamos refletir também sobre o quanto nós, igreja, temos impactado a sociedade em que vivemos hoje. Fomos chamados para sermos luz e sal, assim como fez a igreja de Tessalônica, apresentando Cristo para as pessoas. Não precisamos do melhor treinamento, de uma grande capacidade e conhecimento profundo. Precisamos apenas de um bom testemunho, de falar tudo o que Cristo fez por nós. Paulo aproveita a carta para aprofundar o conhecimento sobre o futuro, enviar Jesus de volta à terra para livrar a igreja da ira. Paulo não está aqui dando detalhes de como as coisas irão acontecer, mas usa o texto a fim de tranquilizá-los, falando da volta de Cristo. Devemos esperar com paciência e trabalhar para isso. Não cremos em um Deus derrotado, em um Deus morto, mas no Deus perfeito, que vive, reina e retornará para nos buscar. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.